Pro pessoal lembrar. Cara, Caraca, mais total. uma coincidência em relação a essa revista aí. Cadê agosto lá? Cadê a fatia de agosto? Mais embaixo ali. Aí. É, Olha ó, lá. seringão ali bem no meio, né? Surreal, Tem né? uma votação também, um cara com votação lá, com uma mesa de votação. Tem Agora você não sabe da foguetes. maior, Vilela. Foguetes. Se tu puxa um pouquinho antes ali em julho, Ah, você tá vendo que tem um maluco esquiando ali? sim. Você lembrou? Eu vi a A galera que referência. morreu lá no Avalanche? Exato. Ah, é claro que a galera já falou que a revista tinha previsto, né? E aí? É. Será que quer ver mais alguma pergunta? A gente viu uma só? Não, é isso daí. Tá bom? Foi? Vamos Então pro outro beleza. assunto, Então bora. Espanha. Bola pra frente. Bola pra Espanha. O que tá acontecendo Então, na Vilela, Espanha? Se tiver imagens também. Eu... Assim, Espanha é um negócio que mexe um pouquinho comigo. O Leandro falando, esse Vilela é uma fraude. Pô, cara, agora que você descobriu, meu Pô, velho. meu irmão, chegou atrasado na Chegou festa aí. atrasado, cara, 55 anos atrasado. Eu sou uma fraude faz tempo, rapaz. Uma fraude na comédia, uma fraude no desenho, Pô. uma fraude No podcast no até que você futebol. tá indo melhorzinho, né? Agora que tá começando a Agora dar que certo, tá dando cara. uma sobrevidazinha, né? Chegou atrasado na Vamos lá. brincadeira aí, irmão. Então, Vilela, eu assim, a galera deve ter visto que meu Lopes é com Z, né? Porque meu Isso. pai nasceu na Espanha e tal, eu tenho cidadania, eu tenho família lá, acabei de visitar o pessoal, um abraço lá pro Carlos, pros parentes lá espanhóis. E é um tema que é um pouco biográfico para mim, inclusive por uma questão de geográfica recente. Porque, Vilela, eu estava em Barcelona. Quando é que foi isso? Deve ter sido fevereiro, talvez. Eu estava em Barcelona. Cheguei a Barcelona, aí fomos para Andorra. Peguei menos 10 graus lá. Foi sensacional. E o engraçado, Vilela, inclusive a gente tem um sonho de fazer um rolê lá na Aurora Boreal, né? Pode ser. Pegar um calorzinho de leve lá, né? tentando lá na Islândia. Então pensando no frio. E aí o que aconteceu? Tô circulando ali na Espanha, aí tô lá em Barcelona, com um grupo de amigos, meus filhos, esposa, e de repente sai a notícia. Espanha proíbe avião norte-americano de pousar no aeroporto de Barcelona para poder fazer uma base para os ataques que estavam acontecendo no Irã. Aí eu falei, ih, rapaz, será que a Espanha vai arrumar encrenca com os Estados Unidos logo agora que eu tô aqui? Pois é, Para me pior hora. atrapalhar de voltar para casa? Porque, Vilela, a gente não pode esquecer que os ataques aconteceram no dia 28 de fevereiro. Os ataques contra o Irã, feitos pelos Estados Unidos e Israel. É. Eu acho que eu tava lá esse dia. E eu falei, meu irmão, só falta dar uma pode zebra. entornar o caldo aqui, né? E a Espanha não querendo emprestar os seus aeroportos para os americanos. Então ali, Vilela, começa uma grande briga entre os Estados Unidos e a Espanha. E eu achei aquilo ali preocupante pro meu lado. Principalmente quando eu tava lá. E essa confusão que a gente tá vendo na Espanha agora tá diretamente relacionada a isso, Vilela. Por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque, primeiro de tudo, é importante a gente lembrar a cidade que foi, entre aspas, invadida pelos marroquinos, ela não é na Espanha. É. Ela é na África. Tem um nome até isso, né? Ceuta. É um conclave, ou um exclave, né? E como a cidade de Kaliningrado, que é da Rússia, mas tá lá dentro, acho que da Polônia, talvez, né? Tá lá do outro lado. Então, ver como é que, às vezes, a mídia potencializa. Até eu, né, que conheço ali, tenho cidadania espanhola, meu pai é espanhol, nascido na Espanha. Eu olhei e achei que eles estavam invadindo a Espanha continental. Não, eles estão entrando na cidade de Ceuta, que fica dentro do Marrocos, pô. É. Entendeu? Você que acha no mapa? Bigoda, põe um mapa aí pra gente, pra galera ver que... Por quê? O que É aconteceu? Ceuta, não Celta. Você não vai passar um carro Celta. pra você. Aí, Não, né? aí vai aparecer a Galícia, que a Galícia é cultura celta, né? Também. Portugal também tem muita cultura celta, né? E aí você vê que isso é muito interessante, né? Ali na Galícia, no País Basco talvez também tenha isso, não sei exatamente. Tem aquela cultura da gaita de fole, da saia, que é o kilt, né? Isso é legal pra caramba. Ali, ó. Ceuta, né? É uma pontinha da Espanha Dentro do Marrocos, pô. Olha. E é lá no Estreito de Gibraltar. Gibraltar. O que Que é bem perto, viu? Eu já tive lá. É bem pertinho. Você vê o outro lado
facinho. Sim, é tranquilo ali cruzar aquilo ali. Então, quando a gente viu os vídeos dos caras nadando, eu não... Aí, Bigode, não sei se tu vai achar esse vídeo. Tem um cara que tá ali, segundo a mídia, invadindo a Espanha, que ele tá com um pauzinho de selfie assim, nadando, se filmando, nadando. Você viu essa? Então, quando a gente viu os caras nadando, deu a impressão de que eles estavam nadando cruzando o Estreito de Gibraltar. Mas não, eles estavam nadando para contornar a cerca que fica ali entre o Marrocos e Ceuta, que é um conclave, um exclave espanhol. Então, primeiro de tudo, né, não foi uma invasão à Espanha continental, mas foi um território espanhol que está do outro lado do Estreito de Gibraltar. Isso suaviza um pouco o terror midiático que a gente viu. Agora, mais de 70 pessoas morreram. Eu vou para lá semana que vem. Não, a gente deve se preocupar mais com a briga da Espanha com os Estados Unidos e Israel. Tá. Isso é mais preocupante que essa invasão aí. Entendi. E sem falar que... E teve incêndio lá, não sei se pararam, mas tava com Isso incêndio. aí que é estranho pra caramba também. É logo agora, né? É um ninho, sei lá. Tá calor pra caramba, morrendo gente adoidado por causa do calor, né? A gente tem uma tia que é a nossa tia da minha esposa, né? A Vera. Um abraço pra tia Vera aí. Ela mora na Itália, chegou de lá e falou, meu irmão, tá um calor que é insuportável, né? O negócio tem, maçarico tá ligado. E o calor, obviamente, gerou esse incêndio que gerou uma destruição devastadora na Espanha e na França também. Então, muito estranho a gente ter essa sequência do incêndio e depois essa crise ali em Ceuta, né, na Espanha. Mas o que está em jogo ali, Vilela? Você acredita que desde o início do ano, vários think tanks americanos e senadores americanos estavam dizendo que Marrocos deveria invadir Ceuta? É mesmo? Desde o começo do ano, os caras falando isso. Por que eles estavam falando isso? Porque, obviamente, Marrocos é aliado dos Estados Unidos. Essa é a hora que o cara vai falar, Daniel é comunista. Marrocos é aliado dos Estados Unidos e, na condição de aliado dos Estados Unidos, Marrocos está ali apoiando os Estados Unidos nas empreitadas no Oriente Médio e também no projeto dos acordos de Abraão. Agora, acordo de Ciro, né? Então, Marrocos apoia os Estados Unidos nos seus esforços no Oriente Médio, mas a Espanha não apoia. E aí você começa a ver alguns senadores incentivando o Marrocos a tomar uma atitude contra os espanhóis e invadir Ceuta e aquela outra cidadezinha que eu esqueci o nome. Você abre o mapa ali de novo para mim, ô Bigode? Que acho que é Meliá, alguma coisa assim, que é outra, ali ó, Melilla, né? Melilla, é que eu não estou conseguindo ler direito. Melilla. Essas duas cidades são da Espanha, né? Só aquela pontinha de Ceuta na outra também. Também, entendeu? Cara, que estranho isso. Então o cara começou a botar pilha de falar assim, Marrocos devia tomar isso aí. Desde o início do ano, os caras estão falando isso. Tá aqui dentro. Então tem uma questão geopolítica aqui, como se fosse uma tentativa norte-americana de incentivar os marroquinos a fazerem isso, na condição de aliados dos Estados Unidos e de Israel, fazerem isso para afrontar a Espanha, para humilhar a Espanha, para arrumar um problema com a Espanha, né? E alguns analistas de esquerda vão dizer que isso é uma estratégia norte-americana, usando essa população ali como se fosse uma guerra por procuração ou pelotões terceirizados, para fazer isso, e isso a ideia seria favorecer, dentro dessa especulação maluca que a gente está levantando, e eu pontuo aqui para todo mundo, é uma especulação que não é minha, são alguns analistas de esquerda que levantaram isso, não no Brasil, mas no cenário internacional, dizendo que os Estados Unidos, na figura do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, e nos think tanks nos quais eles participam, onde eles já haviam escrito sobre esse incentivo ao Marrocos invadir essas regiões que são da Espanha ali, mas dentro do território marroquino, eles dizem que a justificativa seria mostrar para o mundo o perigo dos imigrantes ilegais e fortalecer a extrema-direita na Europa. Seria esse o objetivo dos Estados Unidos ao fazer isso. E essa seria a ideia inicial. Em março de 2016, foi publicado um documento de um think tank, de uma revista que é a Foreign Defense Policy, que é Morocco should send a new green march in Ceuta and Melilla. Ou seja, Marrocos deveria fazer uma marcha para cima de Ceuta e Melilla.
um artigo de agora, 2016, de março. Ou seja, isso que a gente está vendo aqui já estava sendo incentivado em documentos internos ali, geopolíticos ali, de centros de estudo. E o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ele participa desses fóruns de especialistas que estavam incentivando isso. Então tem uma questão, pode ser que com base nesses documentos aqui, haja uma motivação geopolítica direta. Nesse artigo, eles dizem o seguinte, olha, os marroquinos deveriam se unir, levar tratores para a fronteira com Ceuta e Melilla, sem armas, e levantar uma bandeira. Sánchez e o presidente espanhol deveriam ser punidos pelo que eles têm feito com relação à OTAN e os Estados Unidos e a empreitada lá em Israel. No Irã, perdão. Então, isso já estava sendo incentivado em documentos ali internos desde março desse mês. Então, é um pouco disso que está por trás dessa história. Ah, Daniel, você está querendo dizer então que foi tudo programado? Não, só estou querendo dizer que esse discurso de que os marroquinos deveriam vir com tratores e derrubar as muralhas que separam o Marrocos de Ceuta já estava sendo falado desde março. Então, tem algo por trás aí, Vilela. E tem alguns senadores americanos, deputados federais que já estavam... Uma coisa maior, você acha? Maior do que isso? Pode ser que... Geopoliticamente olhando, assim, um mapa um pouco mais amplo. Eles estão dando um recado. Estão dando um recado para os países que não estão se alinhando com os Estados Unidos, com os interesses norte-americanos no Irã, de que se você não se alinhar, você pode não apenas ficar de fora do comércio, como o Trump chegou a anunciar em um determinado momento que a Espanha não teria mais relação comercial com os Estados Unidos, chegou nesse ponto. Na época que eu estava lá, inclusive, em Barcelona, o Trump falou isso, não tem mais relação comercial entre Brasil e Espanha. Eu falei, ferrou, né, meu irmão? Acho melhor voltar pro Brasil. E se você pensar que a Espanha ganhou a Copa dentro dos Estados Unidos, o negócio fica mais estranho, Fica né? mais estranho E ainda. se você pensar que o Trump, mesmo com esses problemas com a Espanha, ainda quis sair na fotinha... É verdade, eu não Cara lembrava de pau disso, pra caramba, né, meu irmão? Ele é mó... Maluco muito sambari. Pirata. Aí Infantino puxando ele, sai. Ele, Não, eu quero sair na foto. Pegou mal, né? Pegou mal. Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo, né? Então... Você vê uma coisa um pouco maior, pode ser? Então, com relação especificamente à Espanha... Não, do mapa global, assim, disso ser uma coisa que pode acontecer em outros países que não estão alinhados, como você está falando. Então, Vilela, sabe o que eu... Brasil, se começar a encher muito saco, sei lá. Que tem muita... Cara, o Brasil já tomou ali umas tarifas bravas novas aí, né? Pra melhorar a nossa situação, né? Então, o que eu vejo aqui? Na verdade, eu enxergo nessa situação uma oportunidade da gente refletir o seguinte. Os Estados Unidos, eles sempre usaram... A Rússia também faz isso, né? Fez com os chechenos. Aí o cara fala, tô na dúvida agora se o Daniel é comunista ou é capitalista. Eu sou contra tudo que é errado e a favor de tudo que é certo, irmão. Tô nem aí. Então, presta atenção. Isso é importante para nós lembrarmos como a CIA, os Estados Unidos, a USAID, formam movimentos de revolução dentro de outros países para derrubar governos que não estão alinhados com os Estados Unidos, mas tudo parecer que foi uma revolta popular. Sim. Isso é o tema clássico das guerras híbridas. É o que o Putin fala sobre aquelas manifestações lá na Ucrânia, né? Total. 100%. Ucrânia é um caso clássico, assim como as revoluções chamadas revoluções coloridas, assim como a Primavera Árabe. Em muitos casos foram movimentos que pareceram espontâneos da sociedade. E tem provas que interferiu aqui no Brasil também, muitas vezes, né? Tem, cara. Tem um livro de um professor da UNB, que eu sempre esqueço o nome desse professor e do livro, cara. Mas nesse livro ele defende uma tese, uma hipótese, de que as jornadas de junho, naquele movimento de rua contra o aumento de 20 centavos da passagem, teve uma influência direta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, através de ONGs, patrocinavam esses movimentos. Fomentando. Existe essa hipótese ali, tem a ver com alguns grupos relacionados à Petrobras, através da Petrobras financiaram alguns movimentos culturais. A galera consegue achar que ligar esses pontos, né? E aí a relação entre Brasil e Estados Unidos naquela época estava estranha, porque a gente não pode esquecer que era o presidente Obama que estava no poder, 2013,
junho de 2013. E aí o vice-presidente era o Biden. E o Biden... tudo aquilo acontece na época dos Wikileaks também, você lembra? Do Julian Assange? Então, entre as toneladas de informações que os Wikileaks liberaram, estava a informação de que os Estados Unidos estavam espionando a Dilma. E aí a Dilma ficou revoltada, falou, que palhaçada é essa? E aí o Biden falou, não é bem assim, vamos conversar. E aí o Biden veio ao Brasil para conversar com a Dilma para dar uma apaziguada, mas depois saíram mais documentos, o negócio azedou mais ainda e ele estava com uma outra viagem programada para o Brasil e cancelou. Teve que ser cancelada. Caramba. Porque de tão ruim que ficou a relação Brasil e Estados Unidos naquela época. É claro, Vilela, que havia um interesse norte-americano muito grande no pré-sal, que estava começando a ficar em alta. Os Estados Unidos estavam querendo mais acesso ao nosso mercado de petróleo, que naquela época ainda estava muito fechado. Isso é uma história muito interessante, né? A história do petróleo no Brasil, se a gente volta lá atrás, é uma briga entre Brasil e Estados Unidos declarada, né? Isso está numa trilogia, que eu não vou me lembrar o nome do autor, mas a trilogia se chama A Era Vargas. São 3 livros. E eu tive que ler esses 3 livros na faculdade, e o professor, esqueci o nome do professor, Fernando, ele era professor de rádio jornalismo. Ele me deu a missão de ler esses livros e fazer uma apresentação dos livros. Foi maravilhoso, porque eu vi um aspecto da Era Vargas que eu não tinha visto, que era a briga entre Brasil e Estados Unidos. Esse aí mesmo. Como é que é? José Augusto Ribeiro? José Augusto Ribeiro. Sensacional isso aí, Vilela. Eu tenho lá até hoje. Nesse livro, o que a gente descobre? A gente descobre que Getúlio Vargas foi... Eu não posso falar a palavra de baixo calão, porque eu sou pastor e por causa do horário também, que né, tem criança aí. Mas assim, Getúlio Vargas fez um monte de groselha, para não falar palavrão. Ditadura, matou gente pra caramba,